Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, meu nome é Rafael Carlos e eu estou aqui para comentar mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. E nesse trimestre temos o prazer de estar estudando e comentando essa bela revista, esse belo estudo que vem nos ensinar sobre dons espirituais e ministeriais. Graças a Deus, estamos chegando à lição de número 10, que tem pelo título O Ministério de Mestre ou Doutor. Esse é o último dom nesse estudo sobre os dons ministeriais. Já falamos sobre o ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e agora mestre ou doutor. É um assunto muito interessante, um assunto muito profundo que vem nos trazer um ensinamento muito maravilhoso. Tenho certeza que nessa videoaula você vai aprender, vai se edificar. E eu convido você a curtir essa aula, compartilhar essa aula e também utilizar dela nas suas aulas de escola bíblica dominical e estudos bíblicos na sua igreja. Que possa ser edificante e tenho certeza também que Deus falará muito ao seu coração, porque a palavra de Deus, ela nos edifica e nos proporciona crescimento espiritual. Vamos lá? Na aula de hoje nós vamos falar sobre o dom ministerial de mestre ou doutor. Mas, afinal de contas, o que é mestre? O que é doutor, né? Conforme o significado da palavra, mestre ou doutor vem de uma palavra em grego que significa, ou que quer dizer, didáskalos, que significa instrutor. Ou seja, mestre ou doutor é aquele que instrui, é aquele que guia, é aquele que direciona. No caso, cuidar do ensino fundamental das Sagradas Escrituras. Este é o papel do mestre ou doutor. Tanto mestre como doutor é o mesmo significado. Algumas vezes na Bíblia você vai ouvir a palavra mestre, outras vezes doutor, traz o mesmo sentido, o mesmo objetivo. Aquele que instrui para a palavra de Deus, que guia até o Senhor. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada que Jesus foi chamado de mestre. E não foi só uma vez. Ele mesmo se chamou de mestre e é o nosso mestre por excelência. Também na Bíblia Sagrada você vai ver que houve mestres da lei, João Batista foi chamado de mestre e Paulo foi chamado de mestre. Há várias referências que eu mostro para você aqui, que você vai ver que o mestre ele está presente na Bíblia Sagrada, porque ele é aquele que instrui na palavra de Deus. Como a nossa maior referência não pode ser outra, Jesus. Ele é o mestre por excelência. E ele ensinava com autoridade e poder. É importante lembrar que o ministério de Jesus foi marcado pelo ensino. O ministério de Jesus, apesar de ser um ministério rápido de 3 anos e meio, foi marcado pelo ensino. Nós sempre vamos ver na Bíblia Sagrada o Senhor ensinando, seja individualmente, seja para pequenos grupos com seus 12 escolhidos, ou para multidões, o Senhor sempre ensinava. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus ele era reconhecido como mestre em João 13. Ele também foi reconhecido como mestre pelos seus discípulos. Ele também foi reconhecido como mestre pelos seus inimigos. E ele também foi reconhecido como mestre por todo o povo. É importante destacar algo muito importante. Quando você vai perguntar para alguém qual é a pessoa mais sábia na Bíblia Sagrada, talvez essa pessoa vai responder: a pessoa mais sábia foi Salomão. Porque Salomão compôs muitos provérbios, muitas canções, escreveu livros, foi o rei mais sábio de Israel. É uma resposta interessante, mas tenho que dizer que essa resposta está errada. A pessoa mais sábia que houve foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vale lembrar que Salomão
Ele não recebeu toda a sabedoria de Deus, mas ele recebeu um fragmento, uma pequena amostra, né, da sabedoria de Deus, e com isso ele fez grandes coisas. Mas o Senhor Jesus foi a própria sabedoria, o próprio Deus que habitou entre nós e nos transmitiu a boa e agradável palavra do reino dos céus. Glória a Deus, aleluia. Vamos lá, o que caracterizava o ensino de Jesus? Se estamos falando de mestres, então temos que falar sobre o ensino, porque o mestre é aquele que ensina. Vamos entender que o ensino de Jesus era poderoso. O ensino de Jesus era eficiente. É importante mostrar que sempre que Jesus ia ensinar qualquer coisa, ele utilizava de uma linguagem simples, porém eficaz. Era simples porque as pessoas que os ouviam eram pessoas simples. Então, logo, quando o ensino for ser transmitido, verifica-se primeiro o público ao qual vai ser alcançado, para aí sim preparar a mensagem para levar aquele povo. Vamos lá? Nós vamos ver a diferença do ensino de Jesus para o ensino dos escribas. A nossa base está em Mateus capítulo 8, versículo 20, Mateus capítulo 8, versículo 29, e também Mateus capítulo 23, versículo 2 e 3, e Atos capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ver que Jesus, ele primeiro fazia e depois ele ensinava. Ou seja, primeiro ele dava o exemplo, o testemunho, ele vivia, e depois ele ensinava aquilo que ele queria transmitir. De modo que o seu ensinamento era feito com autoridade. E logo, quando as pessoas recebiam o seu ensinamento, entendiam perfeitamente a vontade de Deus para suas vidas. Logo, encontramos no ensino de Jesus dois momentos: o ensino com o seu andar, com o seu modo de ser, com o seu modo de proceder, e o ensino do seu falar. Nós vemos Jesus na prática e Jesus na teoria do ensino, e por isso que ele marcava as vidas. Diferente dos escribas, os mestres daquela época, que eles primeiro ensinavam, tinham uma grande eloquência, tinham discursos maravilhosos. Lembrando que ensinavam a lei de Moisés. Eles falavam da palavra do Senhor. Porém, entretanto, todavia, eles não viviam aquilo que ensinavam. Ou seja, eles ensinavam, mas não faziam aquilo que era necessário do seu ensino. Logo, o ensino deles perdia a credibilidade e por isso não havia autoridade no ensino. Aprendemos então que aquele que ensina, mas não pratica o seu ensino, ele perde a sua autoridade diante das pessoas. Agora, quero impactar você com uma parte desse nosso estudo que tenho certeza que vai mudar muito a sua concepção de ensino e a sua concepção de uma coisa chamada discipulado. Sempre que falamos de mestre, ensino, falamos na igreja sobre discipulado. E o que é, na maioria das vezes, na mente das pessoas? Discipulado, irmão Rafael, é ensinar aos novos crentes, aqueles que são inseridos em nossa igreja, os nossos costumes, a palavra do Senhor e o proceder no caminhar com o Senhor. Essa afirmação está em partes correta, mas vou mostrar para você que o discipulado, o ensino, o papel do mestre na igreja, ele tem duas etapas. A primeira etapa, e sempre se baseando na palavra do Senhor. Nossa base para essa primeira etapa está em Mateus, capítulo 28, versículo 19. E traremos como exemplo Atos dos Apóstolos, capítulo 8, do versículo 35 até o 37, que é a palavra que fala do Felipe e o eunuco. O que fala em Mateus 28, 19? Que o Senhor Jesus pede para ensinar
e batizar todo aquele que crer. Então, a primeira etapa, ou o primeiro tipo de discipulado, é o discipulado que vai até o batismo nas águas. E entendemos biblicamente que esse discipulado deve ser feito primeiramente por aquele que tem o dom de evangelista. Por quê? Ele anuncia a palavra do Senhor e ele faz um discipulado, ensina aquela pessoa a necessidade do batismo nas águas, de morrer o velho homem, de nascer o velho homem, de sepultar ali a velha criatura e nascer para uma vida nova com Cristo. Esse é o papel do evangelista, mas nada impede daquele que tem um dom ministerial de mestre ou doutor também de realizar esse ensino, mas é mais cabível, é mais conveniente para o evangelista, como aconteceu nesse exemplo que eu dou aqui para vocês em Atos dos Apóstolos, com Felipe e o eunuco. Ele pregou a palavra para o eunuco, ele ensinou, ele discipulou o eunuco e logo em seguida ele foi batizado nas águas. Nós vamos entender que coisa maravilhosa, que o resultado desse primeiro discipulado é a conversão, é a pessoa mudar a sua vida para Cristo. E o alimento que a pessoa recebe é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Porém, esse alimento é chamado na Bíblia Sagrada de leite. Olha que interessante. Você vai ver as referências em 1 Coríntios 3:2, Hebreus 5:12 e 13 e 1 Pedro 2:2. Então veja, quando a pessoa é discipulada até o batismo, entende-se que ela é uma criança na fé. Ela está engateando na fé. Logo, toda criança, por ser sensível, por precisar de cuidados, o seu alimento principal e fundamental é o leite. Estou falando da criança física, né? Ela toma leite para se fortalecer, para crescer, e conforme ela vai crescendo, ela para de se alimentar apenas com leite para um alimento mais sólido. Veja que o papel do evangelista é exatamente esse: é levar a palavra de Deus com leite para as pessoas. Elas recebem a palavra de Deus, elas se entregam a Jesus, elas se convertem, que é o resultado desse alimento, é o resultado do arrependimento dos seus pecados. Elas são ensinadas, discipuladas e descem às águas. Descida às águas, elas são inseridas na igreja. É aí onde entra o papel e o dom ministerial do pastor, aquele que vai apacentar e cuidar das ovelhas. E entra também o papel ministerial de mestre ou doutor, aquele que vai ensinar as ovelhas, aquele que vai auxiliar o pastor no estudo e no conhecimento na palavra de Deus, para que essas crianças que antes recebiam o leite, agora possam receber um alimento mais sólido, mais firme. Logo, entendemos que o segundo discipulado, ele vem após o batismo nas águas. Veja que o discipulado nunca acaba. Você é discipulado até batizar as águas, e depois de batizado as águas, você continua sendo discipulado. Uma igreja só é igreja porque ela tem discípulos. Eu faço parte de uma igreja, de um ministério, congrego e adoro a Deus lá, e eu sou um discípulo. Eu não parei de ser discipulado, porque eu só vou parar de ser discipulado quando eu estiver na glória com Cristo e alcançar a estatura de um varão perfeito. Olha que coisa linda! Aí não vai ser mais necessário ser discipulado na terra, porque estarei com Cristo para sempre na eternidade. Aleluia, glória a Deus. Então veja que no segundo discipulado, nós temos como base Mateus 28:20, que é a sequência do discurso de Jesus, que ele fala que deve ensinar a todos a guardar e permanecer. Que coisa linda! Logo, o discipulado pós-batismo é para ensinar os crentes a guardar a palavra e permanecer firme na fé até a volta de Cristo.
Temos como exemplo Paulo e Barnabé. Lá em Atos capítulo 11, versículo 26, Barnabé, o pastor da igreja em Antioquia, ele viu a necessidade das pessoas aprenderem a palavra. Ele busca Paulo, né, para levar até a igreja em Antioquia com o objetivo de ensiná-los a palavra de Deus, com o objetivo de eles estarem mais parecidos com Cristo. E nós vamos entender que o resultado desse ensino do discipulado pós-batismo é ficar parecido com Jesus. Quanto mais você aprende a palavra de Deus, quanto mais você busca ao Senhor, mais parecido com Jesus você fica. E não à toa, lá em Atos capítulo 11, versículo 26, na igreja de Antioquia, pela primeira vez, os discípulos, os crentes, foram chamados de cristãos. E o que é isso? É ser parecido com Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Logo, o alimento que o mestre, no caso aqui Paulo, o doutor, né, foi levar àquela igreja já não era mais o leite. Porque o leite fica para aquele que está no início da sua fé até o batismo. Após o batismo, conforme a Bíblia Sagrada, entendemos que o alimento é mais sólido. E o alimento sólido, a Bíblia Sagrada vai nos mostrar em 1 Coríntios 3, 2, Hebreus 5, 13, vai mostrar que é o alimento, é o manjar. Se você for entender essa analogia, o manjar, eu não sou um bom cozinheiro, né? Apesar que gosto de comer bem. Manjar, ele é feito com leite. Ele é o leite mais engrossado, mais empelotado. Ou seja, é a forma do leite e uma forma mais sólida. Veja que a essência do ensino é o mesmo. É a palavra de Deus. A essência do ensino é a Bíblia Sagrada, é a nossa rocha, é o nosso norte, é o nosso fundamento. Porém, no início é um leitinho, depois ele é mais sólido, porque carece de guardar e permanecer. Glória a Deus e aleluia. Logo entendemos, através do nosso irmão Journey César Fernandes Rocha, na Escola Bíblica de Obreiros, que houve no ano de 2013, se não me falha a memória, em Rondônia, o nosso irmão Jovi César, ele conseguiu traduzir, ou de uma forma mais clara, nos mostrar o que é, em letras, o dom ministerial de mestre ou doutor. Eu fiz uma adaptação, porque é uma descrição muito grande, e eu quis trazer para os irmãos de uma forma mais simples, porém é totalmente baseada na palavra de Deus e conforme o nosso irmão Journey César, que diz assim, que o dom ministerial de mestre ou doutor é a capacidade sobrenatural dada por Cristo, porque o dom ministerial é dado por Cristo, para saber, o dom é para saber, ensinar de forma fácil e eficiente o conhecimento da palavra de Deus. E qual que é o objetivo disso? Edificar a igreja. Logo, aquele que tem o dom ministerial de mestre ou doutor, ele não adquire este dom estudando por si só. Ele não adquire esse dom numa faculdade teológica, ou lendo ou estudando por conta. Isso é muito bom, isso é válido. Todo crente deve estudar teologia, todo crente deve aprofundar-se nos estudos e conhecimento da palavra de Deus. Mas quando se fala em o dom, ele é dado por Cristo. Logo, nem todos são mestres e doutores, como o próprio Paulo nos ensina. Mas a Bíblia nos mostra e vemos que o Senhor capacita alguns na sua obra, no ministério, para ensinar e cuidar da defesa da fé e do crescimento no povo de Deus para o conhecimento e guardar a palavra do Senhor. É um dom de extrema importância, é um dom de extremo cuidado que aquele que tem deve ter um zelo muito grande,
Porque aquele que conhece a palavra de Deus, que tem esse dom, essa vocação do Senhor, deve usá-lo para o bem da obra de Deus. Não deve usar esse dom para o seu próprio benefício. Vou usar esse dom para me enriquecer, vou usar esse dom para me promover, vou usar esse dom para me vangloriar, para me autoexaltar. Não, esse dom é para ser usado para edificação da igreja. E aquele que tem esse dom deve ter cuidado, porque o apóstolo Tiago fala que aquele que é mestre, ele vai ter um rigor maior do Senhor no seu julgamento. Por quê? Porque ele conhece a palavra. Então, aquele que não conhece, não tem como exigir dele, porque não conhece. Mas aquele que conhece, que tem um aprofundamento, obviamente ele será mais rigoroso no seu julgamento, porque ele conhece, ele tem o conhecimento para aquilo. Logo, fica-nos uma pergunta no ar. Irmão Rafael, o que deve ser um mestre? Ou como deve ser um comportamento do mestre? Eu vou mostrar para vocês como deve um mestre ser. Como ele não deve ser, misericórdia. Nós vemos muitos por aí, né? Cobrando muito para ensinar, enricando, se vangloriando. Não é essa a ideia aqui. A ideia aqui é mostrar como ser. Não como ser, existem muitos exemplos aí. O mestre deve ser dedicado ao ensino. O mestre nunca deve se cansar de aprender. Um mestre nunca deve deixar a essência de discípulo. O discípulo sempre quer aprender. Aquele que é mestre dado por Cristo nunca deve deixar o sentimento de aprender cair. Deve sempre aprender, aprender e aprender. Ensinar para um e também para muitos. Nós vamos ver em Atos 18 e 26 o próprio apóstolo Paulo e Barnabé. Eles ensinavam individualmente e também ensinavam para as multidões. E como eu falei no início, o próprio Jesus nos dá esse exemplo. Ensinava para um, para dois, para 12 e para muitos. Ser exemplo e referência, isso aqui é básico, né? Em qualquer dom ministerial. Ele tem que dar testemunho, ele tem que ter um testemunho. A vida dele tem que ser de acordo com aquilo que ele ensina. O próprio apóstolo Paulo disse: sede meus imitadores, como eu sou de Jesus. Ele poderia falar, imitem a Jesus, mas ele se usou como exemplo. Olha que responsabilidade. Me imitem. Porque vocês me imitando, vão estar imitando Jesus. Que responsabilidade. Ensinar com sabedoria, é óbvio, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? E Paulo, esse aqui é uma curiosidade que eu deixo para vocês. O apóstolo Paulo, ele tinha uma ânsia, ele tinha um desejo tão grande por aprender, que a Bíblia Sagrada vai nos mostrar que às vésperas da sua morte, ainda assim, ele sabendo que iria morrer, ele sabendo que já estava condenado à morte, ele continuava estudando a palavra do Senhor. Ele fala para Timóteo, lá na segunda carta de Timóteo 4:13, ele fala assim: Timóteo, eu já acabei a carreira, eu guardei a fé. Mas Timóteo, quando você vir me visitar, traz os pergaminhos, aleluia. Eu sei que eu vou morrer. Eu sei que os meus dias já não serão muitos daqui para frente, mas ainda assim eu quero conhecer, eu quero aprender, eu quero me aprofundar. E o conhecimento da palavra de Deus proporciona isso. Aquele que recebe a palavra, ele quer continuar conhecendo a palavra. E Paulo nos dá um grande exemplo disso. Que mesmo às vésperas da sua morte, ele sabendo que iria morrer, ainda assim desejava conhecer e estudar mais e mais a palavra de Deus. Meus irmãos, eu peço desculpa para vocês se esse vídeo ficou um pouco extenso, mas é que o assunto é muito bom e a gente vai falando e vai se aprofundando e não quer parar de falar. O objetivo é fazer vídeos mais curtos, mas esse assunto realmente ficou impossibilitado de falar muito rápido. Não poderia falar desse assunto muito superficial, apesar de eu achar que ainda ficou um pouco superficial. Porém, peço para você que frequente sua escola bíblica.
peço para você que não fique apenas nesse vídeo, mas que você aprofunde os seus estudos e conhecimento da palavra de Deus, porque a Bíblia Sagrada fala para nós crescermos em graça e em conhecimento. E a Bíblia nunca coloca um limite no crescimento. Cresça, cresça e cresça no aprendizado na palavra do Senhor. E eu concluo essa videoaula mostrando para vocês o nosso papel. Jesus, ele salva. Jesus salva. Porém, a igreja é quem ensina. É a igreja quem faz os discípulos. E uma igreja é formada de discípulos. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe sua paciência por me ouvir até esse momento. Que essa videoaula possa edificar sua vida, possa acrescentar a sua fé, que você seja edificado. Gostaria de ouvir mais comentários dos irmãos das videoaulas. Por favor, aponte para o irmão Rafael, onde eu possa melhorar para o seu aprendizado, como que eu possa contribuir. E também, ore pela minha vida, ore pela minha família, para que Deus abençoe esse ministério, que tem por único objetivo levar a palavra de Deus e o ensinamento conforme a Bíblia Sagrada para todos os irmãos e aqueles que não são irmãos, mas que desejam aprender a palavra de Deus. Deus te abençoe, Deus te guarde e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Amém.